Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos no mês de maio, mês da família, né? Um mês especial para todos nós, porque temos o privilégio de sempre refletir a respeito das nossas famílias, né? Do quão elas são importantes para nós e quão importante elas são dentro do plano de Deus para a humanidade. O tema que nós estamos trabalhando, e está projetado aqui, é a série Família, uma bênção do Senhor, baseada no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 3, e uma parte desse versículo diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O versículo 2, irmãos, no final do versículo 2, Deus diz para Abraão assim: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Esse é o mandamento de Deus para cada um de nós. Nós precisamos ser bênção na vida das outras pessoas a partir da nossa família. As famílias ocupam dentro do plano de Deus um lugar especial. Você já refletiu, já pensou quão bênção você tem sido na vida de outras pessoas, a partir da sua família, a partir do seu cônjuge, a partir dos seus filhos? Se você tem sido realmente uma bênção, conforme o mandamento de Deus disse a Abraão, seja uma bênção na vida da sua família. E nós estamos tendo, irmãos, durante esse mês de maio, o privilégio de refletir a respeito disso. Eu sei que todos os anos, ano após ano, esse mês de maio é tirado um momento especial para que a gente possa pensar um pouco como temos vivido, como nós temos andado em família, né? Então, é bom a gente rever alguns assuntos, é bom a gente refletir acerca de alguns temas, porque a gente vai percebendo que ao longo da nossa caminhada sempre existe algo a ser acrescentado, sempre existe algo a melhorar. E eu agradeço e louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que estiveram aqui antes de mim, ministrando a palavra do Senhor, porque com certeza trouxeram coisas, trouxeram palavras que vieram de encontro ao nosso coração. E o nosso desejo aqui essa noite também é continuar nesse mesmo ritmo, é trazer à igreja algo que de fato edifique a igreja, que traga consolo, que traga aprendizado, que traga graça ao coração de cada um de nós. E eu quero convidar, irmãos, vocês a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 127. E hoje o tema dessa mensagem é: acerte o alvo, coloque Deus no centro da sua família. É a respeito disso que nós queremos meditar essa noite. Acerte o alvo, coloque Deus no centro da sua família. A minha versão aqui é Almeida 21, mas os irmãos podem acompanhar na versão que os irmãos têm. E diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas nas mãos de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentarem o inimigo numa disputa, não serão envergonhados. Amém? Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar aqui na Tua casa, Pai. Obrigado pelos louvores que foram entoados aqui. Obrigado pelos pedidos, pelos agradecimentos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá um momento especial em comunhão com a igreja,
para te ofertar um culto que seja agradável a ti, Pai. Obrigado pela tua igreja, tua casa de oração, que constantemente tem mantido as portas abertas, Pai, para proclamar o evangelho que traz salvação ao homem pecador. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Nós oramos a ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria começar contando uma história para vocês. Imaginem um homem muito habilidoso. Eu ia falar assim, um homem que nem o irmão Zé Carlos, faz tudo. Mas um homem que possui muitas qualidades manuais. Homem habilidoso, um homem com bastante dinheiro, viu, irmão? Um homem com bastante dinheiro e acesso aos melhores materiais de construção. Tipo assim, o irmão Chico também. E esse homem, ele decidiu construir a casa dos seus sonhos. Lá na sua mocidade, enquanto ele era jovem, ele começou a planejar, né? Quando eu chegar numa certa idade, que eu tiver a quantidade de recursos necessário, eu vou construir a casa dos meus sonhos. Ele contratou os melhores profissionais, contratou a construtora aqui do irmão Chico. Comprou tudo de primeira linha. E em pouco tempo, né, com bons profissionais, com recursos suficientes, com bons materiais, em pouco tempo a casa já estava em pé. Linda, imponente, a casa digna de revista. Aquelas revistas que expõem a vida pessoal, né, das pessoas. Uma casa ali, o projeto dos sonhos, o projeto da vida desse homem, ele conseguiu construir. Mas ele cometeu um erro grave. Ele não construiu a sua casa sobre um alicerce firme. Ele ignorou a orientação de engenheiros e construiu direto sobre a terra fofa. No início, tudo parecia perfeito, até que veio a chuva. E qual foi o resultado? Qual foi o resultado? As paredes começaram a rachar, o piso a afundar, e em pouco tempo, tudo que foi construído com tanto esforço desmoronou. Dinheiro, talento, trabalho, tudo em vão, por causa de um erro. Porque o fundamento estava errado. Ele fez tudo bonito, né? O projeto dos seus sonhos, construiu do jeitinho que ele queria. As medidas da sala, planejou qual era o local mais especial da sua casa. É o local que eu vou passar mais tempo. Fez tudo certinho. Comprou os melhores materiais. Tudo aparentemente para que aquela construção ficasse ali para muitos e muitos tempos, e talvez até para os seus filhos. Planejou, juntou dinheiro, contratou pessoal habilitado para fazer, mas ele cometeu o erro grave da engenharia de não fazer um alicerce bem feito, ou seja, construiu praticamente, colocou todo o seu talento, toda a sua riqueza, tudo aquilo que ele possuía de melhor, ele colocou em cima do nada. Colocou em cima da areia fofa. E o texto aqui que fala essa ilustração, diz que um certo dia, tudo foi ao chão por causa desse erro, porque o fundamento estava errado. A vida sem Deus, ela é justamente desse jeito. Ela é assim. Nós podemos ter talento, dinheiro, força de vontade, bons planos, mas se Deus não for o fundamento, tudo o que nós construímos pode ruir. O texto que nós lemos do Salmo 127, ele inicia dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Pastor Fernando, quando veio aqui à frente, ele falou uma constatação que nós podemos observar sem muito esforço.
que as famílias da sociedade, de uma maneira geral, elas têm sofrido o impacto do inimigo contra elas. Antigamente eram os adultos que sofriam, hoje as crianças, que são os mais vulneráveis, eles estão cada vez mais sofrendo as influências que o inimigo tem colocado contra as famílias, destruído as famílias pelas bases, pelo alicerce. Essa é uma constatação que nós podemos fazer sem muita dificuldade, sem pensar muito, sem refletir muito, somente observando ao nosso redor a gente consegue perceber isso. Mas a gente também pode encontrar na palavra de Deus formas de nós estruturarmos as nossas famílias, de nós construirmos um ambiente dentro da nossa família, um ambiente seguro que seja propício para o desenvolvimento, não apenas do casal, mas para o desenvolvimento da nossa futura geração, que são os nossos filhos. E o Salmo de número 127, irmãos, esse que nós acabamos de ler, ele traz alguns motivos pelo qual nós devemos cuidar da nossa família, como nós devemos cuidar da nossa família. Esse Salmo, irmãos, ele tem uma particularidade. O livro de Salmos tem 150 hinos, e desses 150 hinos, cânticos de louvor a Deus, apenas 2 são atribuídos ao rei Salomão. Apenas 2. E dos 2, um dos salmos é o Salmo de número 127, que foi aquele que a gente acabou de ler. Ele é atribuído ao rei Salomão, aquele rei famoso que nós estudamos na escola bíblica dominical, onde no reino de Israel, todo o ápice de glória, de poder, de riqueza, aconteceu nas mãos desse homem. Um homem que, quando assumiu o trono no lugar do seu pai Davi, ao invés de pedir a Deus toda a riqueza, os inimigos nas suas mãos, ele teve a ousadia de pedir sabedoria. Ele teve a ousadia de pedir a Deus sabedoria. Eu sou jovem, eu sou imaturo, e como eu vou lidar com um povo tão grande como esse, sem ser uma pessoa sábia, sem ter a sabedoria necessária para cuidar, para guiar esse povo? E Deus se agradou do pedido daquele homem. E a Bíblia diz que muito mais do que a sabedoria, Salomão teve riqueza, teve poder, teve reconhecimento. Salomão foi considerado um dos homens mais sábios do seu tempo. Continua sendo referência de sabedoria, de buscar coisas certas diante do Senhor. Salomão podia ter pedido riqueza, Salomão podia ter pedido poder, mas Salomão pediu sabedoria. Salomão, além desse salmo, irmãos, Salomão escreveu um livro também chamado Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, quando a gente vai ler assim, despreocupado, a gente imagina Salomão meio pessimista da vida. Porque tudo é vaidade, é correr atrás do vento, né? Qual é o proveito que se tem de trabalhar, se esforçar? Os estudiosos da palavra vão dizer que Salomão, já na sua velhice, lá no final da sua vida, que ele refletindo a respeito de tudo aquilo que ele viveu, ele chega a essa conclusão e escreve no livro de Eclesiastes, né, que tudo é vaidade. Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Nós vemos essas palavras sendo ditas inúmeras vezes dentro do livro de Eclesiastes. Parece as palavras de alguém que não quer, que não tem amor à vida, né? Alguém que já desistiu de tudo, mas a constatação de Salomão, esse homem sábio, é de que nós precisamos colocar Deus como prioridade nas nossas vidas. Sem Deus, tudo aquilo que nós construímos é apenas vaidade. Se Deus não for o foco da nossa vida,
se ele não for o nosso alvo, né? Se não for aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que nós fazemos aqui nessa vida, estudar, buscar passar no bom concurso público, empreender, aqueles que gostam de empreender, aquilo que nós possamos fazer com excelência em todo lugar, em todas as áreas da nossa vida, se nós não fizermos para a glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor, se Ele não estiver no centro, é tudo vaidade. Essa foi a grande constatação que Salomão teve depois de escrever o livro dos Provérbios, depois de escrever o livro de Cantares. Ele chega no final da sua vida, chegando à seguinte conclusão: a vida só encontra o seu real propósito em Deus, e sem Deus, o tudo é absolutamente nada. Tudo sem Deus é absolutamente nada. Parece uma história assim, meio pessimista de Salomão, né? Mas nós vamos aprender, irmãos, que ele, apesar de reconhecer que as coisas nesse mundo são passageiras e que muitas delas são vaidades, nós podemos encontrar o nosso propósito. E é justamente isso, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês, através desse Salmo de número 127, como nós podemos colocar as nossas famílias num alicerce seguro, como nós podemos construir as bases da nossa família, dos nossos relacionamentos, num alicerce que vai durar para sempre. No Evangelho de Mateus, lá no finalzinho do Sermão da Montanha, Jesus, ele fala uma coisa semelhante, que aquele que ouve as palavras e não pratica, ele é comparado a alguém que construiu a casa num lugar sem base. Veio o vento, a chuva, os rios encheram e deram contra a casa, e a Bíblia diz que aquela casa ruiu, porque estava construída na areia. Ao passo que o homem considerado prudente construiu a sua casa bem alicerçada, bem firme, né? Construiu a casa sobre a rocha. Mas o que para nós essa noite significa colocar Deus no centro da nossa família? O que significa colocar Deus no centro da nossa família? Colocar Deus no centro da nossa família, irmãos, é reconhecer que Ele é o arquiteto e construtor da nossa casa ou da nossa família. O versículo 1 do Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. É bom planejar, é bom colocar no papel, deixar tudo ali, mas também isso nós precisamos colocar, entregar esses planos diante do Senhor. O homem faz planos, Deus nos dotou com a capacidade de escolhas, com capacidade de decidir, mas as nossas decisões, elas precisam ser colocadas aos pés do Senhor. Não basta planejar, nós precisamos entregar os nossos planos a Deus. Os nossos projetos pessoais, profissionais e ministeriais, eles só prosperam de fato quando nascem da vontade de Deus. É necessário que nós possamos aprender a reconhecer, a entender quais são os planos que Deus tem para você. Esses dias eu estava pensando, saiu um concurso público muito bom, um salário bom, e eu fiquei tentado em prestar esse concurso, né? E hoje pela manhã, enquanto eu estava lendo o edital, eu vou ler aqui o edital para ver se eu me enquadro nos requisitos, né? Aí eu comecei a ler o edital, 100 e tantas páginas, e eu pensei assim: Senhor, será que o teu propósito para a minha vida é eu estar nesse lugar? Nós precisamos entender, irmãos, que nós prosperamos em qualquer lugar que nós estejamos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Você tem pedido a bênção de Deus para os seus planos,
ou você apenas está comunicando a Ele os seus planos? Há um tempo atrás, a gente conversando aqui, um bate-papo aqui com o pastor, né? E ele sempre cita assim, às vezes tem uns irmãos que vêm pedir conselhos para o pastor, mas, conselhos, né? Mas, na verdade, a pessoa já vem com a decisão tomada. E a pergunta que é feita é o seguinte: você quer saber realmente o que eu acho, ou você apenas veio me comunicar a decisão que você tomou? Nós muitas vezes estamos assim, colocando diante de Deus apenas as nossas decisões, sem levar em consideração o que Ele tem para nós. Então, colocar Deus no centro da família é reconhecer que Ele é o arquiteto ou o construtor da nossa família. Os nossos relacionamentos familiares, todos os nossos relacionamentos devem ser construídos em cima dos mandamentos do Senhor. Colocar Deus no centro da família, em segundo lugar, é reconhecer que nós estamos seguros somente nele. Seguros somente nele. A parte B do versículo 2 diz assim: se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. A realidade do nosso país é uma realidade de muita violência. Nós sabemos disso. As casas têm cercas elétricas, algumas têm sistema de segurança, né? Mas nós só estaremos de fato seguros se nós estivermos com o Senhor. Aqui a gente ouviu, no momento de pedido de oração e agradecimento, a gente ouviu o relato do irmão Samuel, que falou que viu na estrada um acidente acontecer. E ele estava lá no momento. Ele estava lá no momento. Samuel está aqui hoje é uma prova de que Deus foi bondoso com ele. Foi uma prova de que Deus segurou Samuel para que ele também não estivesse naquele local. Nós vivemos, irmãos, inseguros quando nós confiamos apenas nos nossos recursos, na nossa força, na nossa inteligência, na nossa capacidade. Eu sei, eu posso, mas nós precisamos entender, irmãos, que nós só estaremos de fato seguros se nós estivermos no Senhor. E a pergunta que nós precisamos responder: onde está a sua confiança? Está no dinheiro? Está no sistema de segurança que você colocou lá na sua casa, que você todo dia vê do celular, que está acontecendo? A terceira coisa que o texto nos ensina, que é colocar Deus no centro da família, é aprender a descansar na provisão de Deus. O versículo 2 diz assim: é inútil se levantar de madrugada, repousar à tarde, comer do pão de dores, pois ele supre os seus amados enquanto dorme. No Sermão da Montanha, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, tem uma passagem também que fala a respeito disso. A ansiosa solicitude da vida, a ansiedade que tem maltratado muitas pessoas. Há uns meses atrás, enquanto nós compartilhávamos a respeito desse tema, eu disse aqui aos irmãos que a ansiedade é falta de confiança em Deus. Viver ansioso é viver uma vida de desconfiança em Deus. Nós precisamos aprender a confiar que a provisão, o cuidado, que a nossa manutenção, ela vem de Deus. No Evangelho de Mateus, ele diz assim: olhem as aves do céu, elas não plantam e nem colhem, e o Senhor todo dia dá o alimento a elas. Aprender a descansar na provisão de Deus, irmãos, não é um convite à ociosidade, não. Ali no Macapá, tem um irmão lá na nossa congregação, que ele disse que conheceu um outro irmão de uma outra congregação, né, que ele ficava deitado na rede, colocava ali uma linha de anzol aqui no pé, e deixava ali só esperando o Senhor trazer o alimento para ele. Confiar na provisão de Deus é arregaçar as mangas, é trabalhar, mas é esperar que Deus ele tenha o melhor para nós. O texto diz assim,
É inútil levantar de madrugada, repousar à tarde, comer do pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Enquanto nós estamos descansando, despreocupados, com o dia de amanhã, Deus está preparando o seu dia de amanhã. Aquela viagem que você está precisando fazer. Vai buscar o carro lá em São Luís, é Deus providenciando o seu dia de amanhã, o seu ganha-pão. Aquela obra que você pegou para construir, para fazer a reforma, é Deus trabalhando para o seu dia de amanhã, para o seu sustento. Então, colocar Deus no centro da nossa família é aprender a descansar na provisão de Deus. E a quarta coisa é reconhecer que os filhos são bênção e presente dele. Versículo 3, até o versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas nas mãos de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentarem o inimigo numa disputa, não serão envergonhados. Eu sei que tem alguns irmãos, alguns casais que, por problemas, não podem ter filhos. Mas o mandamento de Deus para as famílias é que nós sejamos fecundos. Quando ele colocou Adão e Eva lá no paraíso, ele disse: sejam fecundos, multiplicai-vos e encham a terra. Hoje em dia a gente está vivendo uma febre recente dos chamados bebês reborns, Dos bebês reborn. E eu fiquei sabendo que até na mensagem do domingo passado já foi citado isso. Pessoas que decidiram não ter filhos estão colocando o seu amor, o seu afeto em alguns animais, Primeiro surgiram os pais de pet e agora em bebês que não são bebês de verdade. Os filhos, irmãos, segundo a Bíblia, eles não são nossas posses. Segundo a Bíblia, os filhos, eles são a herança do Senhor. Eles são presentes de Deus para cada um de nós. Eu me recordo que quando a gente teve o primeiro filho, quando a gente casou, e alguns anos depois que a gente já estava casado, a gente decidiu que estava na hora de ter filhos, Foi alguns anos depois. E a gente fez todo aquele protocolo, Vai no médico, faz exame, tudo isso. E de repente a resposta que o médico deu para a gente foi o seguinte: vocês precisam sair daqui já na ideia de buscar um bebê para adoção, porque não é possível. Não é possível vocês terem filhos. Alguns problemas de saúde, que tanto eu como a Joyce ainda temos, eles dificultavam, E uma certa ocasião, a gente estava aqui na igreja, e a Joyce estava sentada ali, mais ou menos naquele mesmo lugar que ela estava. Os bancos não eram esse aqui não, era o banco de madeira ainda. Para os irmãos verem o tempo, ainda eram bancos de madeira. E ela ouviu uma palavra daqui de cima. Ela ouviu uma palavra através da boca de uma pessoa, de um homem, ungido por Deus, e disse: se você crê, você vai ter o bebê que você espera. E hoje nós temos ali o Luiz com 12 anos de idade. 12 anos de idade fez no mês de março. E quando a ciência diz que não pode, a gente se despreocupa, que a gente achava que não vinha nada, lá vinha o nosso segundo presente de Deus. Os filhos, eles não são apenas as nossas responsabilidades, eles são nossos presentes. Eu me lembro assim, a primeira vez que eu olhei assim para o Luiz, é meu. Esse aqui é meu. Eles são presentes de Deus para nós. Eles são instrumentos de Deus, que Deus usa para nos abençoar e abençoar gerações. Esses são os filhos. E a educação espiritual, ela deve começar no nosso lar. Nós temos tratado a nossa família
como presente de Deus ou como peso? Como nós temos tratado a nossa família? Esse salmo, irmãos, de 127, ele nos faz lembrar uma coisa, que tudo é vão sem Deus. Tudo é vão sem Deus. Mas tudo ganha de fato um propósito com esse mesmo Deus. A nossa casa, a nossa segurança, o nosso trabalho e a nossa família. Tudo depende da presença e da graça de Deus. O Senhor Jesus, Ele nos abençoe, né? Que essa palavra que foi lida, que foi explicada, ela possa encontrar um lugar todo especial no nosso coração. Amém?